Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Tech Network. Hoje estamos aqui para ensinar vocês um pouco sobre a biblioteca de interface gráfica do Python, o Tkinter. É a biblioteca uma das mais simples e bastante fácil. Bom, primeiro vamos fazer a importação dela. From Tkinter, import, asterisco. Ou seja, estamos importando todas as funções, todos os elementos do Tkinter. Vamos criar agora uma janela. Aqui nós estamos criando uma instância de TK, que é a criação de uma janela. E vamos colocar aqui um main loop, um loop infinito. Então sempre que formos criar uma janela, vamos fazer isso. Escolher uma variável para o nome da janela. E essa variável vai receber esse TK. E depois vamos colocar esse main loop. Então tudo que a gente for colocar dentro da janela, vamos colocar aqui dentro, entre a instância e o main loop. Bom, vamos adicionar um texto na tela. Para adicionar texto, utilizamos o label. Aí vamos colocar ele na janela. Então o primeiro parâmetro do label sempre será a janela que você deseja colocar ele. Vamos aqui colocar um texto com esse comando text. Aí abrimos aspas e colocamos aqui dentro o texto que queremos colocar. Pronto, agora vamos rodar. Vocês podem ver que nossa janela foi criada e não tem nada dentro dela. Mas aí vocês podem estarem se perguntando: e para onde foi esse texto que nós acabamos de criar? Então, nós criamos o texto, mas nós não inserimos ele na janela ainda. Como é que fazemos para inseri-lo? Bom, antes eu preciso falar que existem gerenciadores de layout. Os principais do Tkinter são o Pack, o Place e o Grid. Depois eu vou explicar a função de cada um, mas é basicamente isso. Opa, aqui é ponto. Se eu coloco aqui ponto pack, eu estou usando o gerenciador de layouts pack. Aí sim o texto aparece aqui. E dentro desse pack, a gente pode colocar alguns parâmetros aqui dentro. Temos também o place. Esse aqui é o mais fácil de usar. O place ele utilizará um sistema de coordenadas. Então eu vou especificar a coordenada x, onde o meu elemento vai estar, ou está na posição 0, e depois a posição y do meu elemento. Vamos ver onde ele vai aparecer. Bom, ele apareceu aqui, porque o ponto x0 é esse e o ponto y0 é esse. Agora vamos supor que eu queira colocar mais para cá, mais para o meio, esse texto. Então vamos mexer na coordenada x. Vamos andar aqui 100. Vamos colocar no ponto 100. Então ele ficou mais aqui no meio. E se eu quiser colocar aqui mais para baixo, então vamos mexer na coordenada y. Vamos colocar mais para baixo. Tá 100 aqui também. Então o texto veio mais para baixo. O que também podemos fazer é alterar a dimensão da janela. Então vamos utilizar o seguinte comando: janela.geometry. E aqui dentro dos parênteses, vamos abrir aspas e vamos colocar aqui
é a largura e a altura da nossa janela. Então eu quero uma janela quadrada que vai ter as dimensões 500 por 500. Então vamos ver o que foi criado aqui. Então, o tamanho da minha janela, tanto 500 aqui na largura como 500 na altura. E perceba que ela está começando bem aqui nesse canto da janela. A gente pode alterar isso para essa janela ela ser criada mais aqui no meio. Então a gente faz o seguinte, vamos botar aqui um 200. Aqui é 200 à direita e vamos colocar aqui um 100 para baixo. Então ela foi criada no ponto 200 à direita e no ponto 100 mais para baixo. Vamos colocar ela mais à direita. Então, colocar aqui 500. Então ó, ela veio mais para o meio. Se quiser descer mais, vamos colocar aqui um 200 e ela veio mais para baixo. Foi demais. 150 aqui deve estar bom. Tá ótimo. Então, alteramos aqui a geometria da nossa janela. Ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar outro texto. Label, janela, text, e aqui texto 2. Texto 2. Vamos colocar aqui ponto place, a coordenada x igual a 100. Vamos colocar aqui outro número, x igual a 200 e y igual a 150. Então, nosso texto 2 foi inserido aqui. Esse é o gerenciador de layout place. Vamos fazer utilizando outro gerenciador de layout, que é o grid. O grid basicamente é colocar os elementos dispostos em linhas e colunas. Por exemplo, esse elemento eu vou colocar na primeira linha e na primeira coluna. Então, linha how igual a 0 e coluna column igual a 0. Então, esse elemento foi criado na primeira linha e na primeira coluna. Um detalhe é que começa contando do zero. Então, a primeira linha será 0, a linha 0, e a primeira coluna será a coluna 0 também. Esse outro vamos colocar na segunda linha, how, segunda linha é 1, e na coluna 0, na primeira coluna, que é a coluna 0. Então veio para cá, ó, segunda linha, primeira coluna. Ou então podemos colocar ele na primeira linha e na segunda coluna. Então ficará assim, um texto ao lado do outro. Reparem que ele veio para cá. Então esse também é um tipo de gerenciador de layout. E temos também o pack, que eu não vou falar muito sobre ele. Aqui nós utilizaremos mais o place. Mas em outro vídeo eu posso estar comentando sobre ele. Aqui nós utilizaremos mais o place devido à sua praticidade, sua facilidade. Então vamos posicionar os elementos na janela utilizando o gerenciador de layout place. Vou fazer aqui, mudar aqui. Vamos inserir um botão agora. Button. Para inserir um botão, sempre utilizaremos aqui o button. Vamos colocar ele na janela. Lembrando que o primeiro parâmetro é sempre a janela que você quer colocar o seu elemento. Vamos dar um texto para esse botão. Vou colocar aqui botão teste. E vamos ver como ele ficou. Place. Vamos colocar ele ao lado do texto. X igual a... Vamos colocar aqui um 50 e y igual a 10. A mesma coordenada y. Ficou em cima ainda, então eu tenho que achar o botão mais à direita. Colocar aqui um 100 para ver onde é que vai. Não, tem que ir mais à direita ainda.
Vamos ver agora. Isso aqui ficou bom. Então temos um botão aqui. Claro, se eu clicar nele não vai acontecer nada porque ainda não definimos nenhuma função para ele. Mais tarde faremos isso. E podemos fazer mais o que? Inserir textos, onde esse texto é o próprio usuário que vai digitar. Vamos colocar aqui um text. Fazemos isso utilizando o text, colocamos dentro da nossa janela e vamos utilizar o place. X igual a 10 e um y igual a 30. Vamos ver onde é que vai ficar. Então ficou aqui, ó, nosso texto, e aqui podemos digitar. Claro, aqui ele ficou muito grande, então precisaremos redimensioná-lo. Já eu ensino como farei isso. Antes disso, vou só descer mais ele, só mais um pouco. Ok, agora vamos redimensionar esse text, porque se vocês perceberam, ele ficou muito grande aqui. Muito, ficou desproporcional com a tela. Vamos alterar aqui a largura dele com o comando width. Vamos colocar aqui um tamanho 10 e ver como é que fica. Ó, já deu uma diminuída grande na largura. Vamos aumentar só mais um pouco a largura para 50. Ficou num tamanho razoável. Ficou até bom. Agora precisamos diminuir a altura porque ficou muito grande. Então vamos utilizar o comando height. Vamos colocar aqui um 10. Eu acho que ainda vai ficar muito um 10. Não, 10 ficou bom. Agora vamos descer mais um pouco. Vamos colocar aqui um 80. Pronto, ficou bom. Ok. Agora vamos dar uma funcionalidade para esse botão. Quando a gente clicar no botão, vai aparecer algum comando. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar primeiro uma função aqui, def. Vamos chamar essa função aqui de click. E quando o botão for clicado, vamos imprimir no nosso terminal, que no caso vai ser aqui, ó. Vamos imprimir no nosso terminal o seguinte texto. O botão foi clicado. Ok, então quando a gente apertar no botão teste, é para aparecer aqui no terminal um texto dizendo que o botão foi clicado. Claro, se eu clicar agora não vai aparecer nada porque ainda não definimos a função do botão. Então vamos fazer isso agora. Para fazer isso é bastante simples, vamos colocar aqui uma vírgula depois do texto e vamos digitar o seguinte comando. Command igual. Agora vamos chamar a função click. Command igual a click. Opa, isso, click. Aqui é bastante importante vocês prestarem atenção no seguinte. Vocês vão chamar a função apenas com o nome dela. Não coloquem o parêntese na frente, porque senão não vai funcionar. Vocês chamem ela só pelo nome. Não coloque o parêntese na frente. Então vamos ver como ficou. Aqui não apareceu nada. Agora quando eu clicar no botão teste, percebam aqui, ó, que já apareceu o texto. O botão foi clicado. Novamente, todas as vezes que eu apertar vai aparecer o texto. Beleza, nosso botão está funcionando. Bom, também existe um elemento importante do tkinter que é o entre. Que na verdade é um campo onde o usuário irá digitar alguma coisa
e que posteriormente será utilizada para alguma finalidade. Vou posicionar ela aqui para vocês verem. Vou apagar esse text, que nós não iremos usar ele por enquanto. E eu vou demonstrar para vocês o elemento entre. Basicamente isso aqui que apareceu é um campo onde o usuário irá digitar alguma informação. Então, podemos fazer algumas coisas com esses 3 elementos que estão aqui aparecendo na tela. Primeiro vamos reposicionar eles. Vamos deixar de uma forma aqui mais elegante, visualmente mais elegante. Vamos ver o que é que podemos fazer aqui. Vamos colocar esse botão teste mais para baixo. Coloquei aqui na coordenada Y20, 25. Isso, tá bom aí. Aliás, vamos botar isso aqui mais para baixo também. Tá 35 ali, um 30 aqui. Ok, tá beleza aí. Agora vamos pedir para o usuário, por exemplo, digitar o nome dele aqui nesse campo. E quando eu clicar no botão teste, aqui no terminal vai aparecer o nome que o usuário colocou nesse campo. Então vamos fazer isso aqui. Primeiramente vamos colocar aqui um texto pedindo para o usuário digitar o nome dele. Vamos alterar o nome do botão para enviar. Beleza, reparem que aqui já foi alterado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos capturar tudo o que o usuário digitar aqui dentro desse campo. Então, para isso, vamos criar uma variável aqui nesse entre, chamada nome. Então, o nome vai receber o que o usuário digitar no campo entre, que é esse campo aqui. Vamos colocar esse botão aqui para baixo, senão irá dar erro. Beleza. Agora vamos fazer o nome do usuário aparecer aqui no terminal quando ele digitar o nome dele e apertar em enviar. Então, o que é que iremos fazer? Vamos primeiro importar, vamos precisar chamar a função click, enviar para ela um parâmetro, que será o nome do usuário, e depois mostrar esse nome. Então, como é que vamos passar um parâmetro para essa função? Primeiramente, vamos colocar aqui o parâmetro na função. E aqui em cima vamos fazer o seguinte. From functools import partial. Então, esse partial é o seguinte. Vamos apagar aqui esse clique. Vamos usar essa função partial aqui. O primeiro argumento dela é o nome da função. Então a função é click. O segundo argumento da função é justamente o argumento que queremos passar para a função click, que no caso é essa variável nome. Então colocando o nome aqui
e iremos enviar para cá. Então, print, vamos printar o nome. Ok, vamos ver se funcionou. Vamos colocar aqui o nome, Pedro. Vamos ver o que é que vai mostrar aqui no terminal, quando eu clicar o botão enviar. Enviar, apareceu aqui none, ou seja, é como se estivesse vazio. Mas por que isso acontece? Isso é simples. Isso acontece porque porque para pegar o texto, a gente tem que usar a função get. Então a gente vem aqui em nome. Aliás, a função get não, o método get. Então a gente vem aqui em nome e aperta get para capturar o texto. E agora vamos ver se vai dar certo. Pedro. E não deu certo. Mas por que não deu certo? A explicação para isso também é simples. Quando eu quero capturar o que está dentro daquele campo, eu não posso ter isso aqui na frente do meu objeto. Então, como é que eu faço para tirar isso daqui e mesmo assim ele aparecer na minha tela? Bom, é simples. Primeiro vamos apagar isso aqui. Agora vamos fazer assim, nome, ponto, place. E colocamos as coordenadas. Então reparem que o objeto apareceu aqui da mesma forma. E quando eu digitar o nome aqui, irá funcionar. Pedro. Vamos digitar outro nome aqui. Paulo. Vamos ver o que aparece. Agora apareceu Paulo. Então é assim, sempre que eu quiser capturar o que o usuário digitou, eu vou utilizar esse método aqui, get. E na frente do elemento, eu não posso ter o gerenciador de layout. Tem que ser na outra linha. Tem que ser passado como um método desse objeto. Bom, agora que vocês já viram como cria janela, como coloca elementos nessa janela e como posiciona esses elementos, agora vamos dar uma melhorada aqui nesse código, vamos dar uma organizada nele. O que é que podemos fazer para melhorar ele visualmente? Primeiro, vamos colocar um título nessa janela. Janela.title. Entre aspas, vamos colocar o título dela. Vou colocar aqui janela de teste. Vou colocar aqui janela de teste. Esse será o meu título. Repare que aqui já mudou. Ficou o título da janela. Vamos fazer algumas mudanças aqui nesse botão também. Vamos dar um nome para esse botão. Vamos criar uma variável para ele. Chamo ele de botão 1. Botão 1. Vamos tirar isso aqui da frente. Vamos copiar aqui. Copiar. Apagar. Vamos aqui botão 1. Ponto. Place. Aí as coordenadas aqui dentro. Só colar. A gente ainda pode tirar isso daqui de dentro. Fazendo o que? Fazendo assim.
botão 1, abre colchetes, abre aspas e command igual. Aí isso aqui a gente coloca aqui. Pode apagar isso aqui. Vamos ver como ficou o nosso código. Praticamente não mudou nada aqui na estética, mas fizemos algumas, pelo menos o código ficou melhor. Podemos alterar aqui a cor do texto. Para alterar a cor, vamos colocar aqui FG de foreground. E aqui entre aspas, vamos escolher uma cor. Eu vou escolher verde, que é green. Vocês também podem colocar em cores hexadecimais aqui. Ó, repare que eu coloquei green, mudou para verde aqui a cor. Vamos alterar aqui o tamanho do campo. Vamos colocar um campo maior. Então vamos afastar mais o botão para a direita. Pronto, afastamos mais o botão para a direita e vamos aumentar o tamanho do campo nome. Vamos vir aqui no campo. Vamos aumentar aqui a largura dele. Colocar aqui um 10. Não muito pequeno. Um 50 eu acho que fica muito grande. 40 deve dar certo. Dá para deixar menor ainda. Um 30, um 35. Ok, melhorou. 35. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui a fonte, vamos alterar a fonte desse texto aqui e alterar o tamanho. Então vamos vir aqui, colocar fonte, vamos abrir um parêntese, vamos colocar Arial, o tamanho 12 e vamos colocar em negrito. Então coloca aqui bold. Ó, ficou maior e ficou em negrito e alterou a fonte para Arial. Vamos aumentar o tamanho do botão. Então vamos vir aqui no botão. Vamos aumentar aqui a largura dele, colocar um 5. Vou perder aqui. Colocar um 5. Ficou do mesmo tamanho. Vamos colocar um 6. Aumentar um pouquinho, um 8. Ok. Vamos alterar a altura também. Vamos colocar um 3, um 2 aqui para ver como é que fica. Ok, deu uma aumentada. Vamos alterar a cor dele. Vamos colocar uma cor azul. Alterou aqui para azul. Vamos colocar mais para baixo esse campo de nome. Dá para ir mais para baixo. Agora mais para cima. Tá bom aqui. Agora vamos fazer o seguinte.
Repare que quando eu abro o programa, o cursor, o ponteiro já não aparece aqui dentro. Eu preciso clicar dentro do campo para o ponteiro aparecer. E aí sim eu digitar alguma coisa. Ó, assim que eu abro o programa, se eu digitar alguma coisa, não vai. Eu tenho que clicar dentro primeiro. Então vamos fazer uma forma para assim que eu abrir o programa, eu já poder digitar algo aqui dentro. Então vamos vir aqui no Entre e vamos colocar o seguinte: nome.focusforce. Então assim que eu abrir o programa, eu já vou poder digitar. Já vai ficar em foco o campo de texto. E aqui funcionando normal.